Olá, muito bem-vindos ao Sem Edição desta sexta-feira, um programa especial que tem aqui a Vera Magalhães, titular do Radar, e o Augusto Nunes, nosso colunista, para comentar um dia excepcional, o dia em que Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento à Polícia Federal por ordem da Operação Lava Jato, do juiz Sérgio Moro. Gente, que dia extraordinário, não é? Quente, né? Quente. Num verão escaldante. O dia em que um ex-presidente foi levado pela PF para prestar esclarecimentos sobre os muitos escândalos que o rondam. E aí, Vera, como é que você sobreviveu a essas horas de... Pois é, e no dia do fechamento da revista. No dia do fechamento da revista. Com essa agravante pra gente. Realmente, o dia mais quente da crise, a crise atinge o seu ápice, tanto no que tange ao ex-presidente Lula, quanto a presidente Dilma Rousseff, que fica emparedada, seu principal padrinho submetido a esse constrangimento, ao mesmo tempo em que uma delação do seu ex-líder do governo, Delcídio do Amaral, a acusa diretamente pela primeira vez de um crime de responsabilidade explícito, que seria usar nomeações em tribunais superiores para interferir nas investigações da Lava Jato. Então foram 2 dias realmente avassaladores para o governo, para o PT e para o Lula, e as respostas até aqui muito insuficientes. O Lula respondendo muito na base da bravata, como é seu costume, e subiu no palanque, tentando se vitimizar e apostar de novo no nós contra eles, mas a verdade é que, objetivamente, ele não respondeu a muitas das indagações concretas que a Força Tarefa fez numa entrevista antes, em que ela justificou as ações dessa 24ª fase da operação. Né? Muito bem, Augusto. Já perdeu o prazo de validade, já venceu o prazo de validade desse discurso do Lula, né? Fica evidente que isso envelheceu. Ele fica debochando das acusações que se baseiam em provas. A Polícia Federal já provou que houve ilegalidades flagrantes envolvendo o triplex do Guarujá, o sítio em Atibaia e outras. As palestras, há indícios de que as palestras... Não, e o que se viu hoje é que a Polícia Federal sabe muito mais coisas do que nós imaginávamos, né? Foram apresentadas mais provas contra o presidente Lula. Ele não pode brincar com isso. Ele trata com deboche, intimação policial, acusação da Lava Jato. A coisa é séria. As primeiras fotos que saíram do Lula, lá dentro da Polícia Federal, no aeroporto de Congonhas, mostravam um homem abatido, né? Ele sentiu o baque, né? Antes de fazer depois aquela entrevista coletiva lá na sede do PT, em que ele já subiu no palanque de novo, né? A gente sabe que ele tem um poder de recuperação política muito grande, né? Ele realmente estava ali abatido, a gente tem as imagens, mas logo em seguida já estava batendo no peito, bravateando coisas do seu governo. Mas, como diz o Augusto, fica muito claro que isso é um artifício. Por quê? Porque a coletiva da Força Tarefa foi muito objetiva em evidências que mostram que o Instituto Lula destinou recursos dele, que é uma entidade que recebe dinheiro público, que tem isenção tributária para familiares do presidente Lula. Existe essa triangulação de recursos, que o Instituto recebeu mais de 60% de suas verbas das principais empreiteiras investigadas na Lava Jato, que da mesma maneira a empresa de palestras do ex-presidente Lula recebeu uma boa parte das suas receitas dessas mesmas empreiteiras, em datas que coincidem com supostas intermediações de Lula, de interesses dessas empresas, alguns no exterior. Então, o que o PT e o presidente Lula parecem não ter percebido, que eu acho que é um pouco o que o Augusto falou, é que os instrumentos de investigação se sofisticaram demais no Brasil. Não se trata mais daquela investigação feita em papel de pão, feita com base em recorte de jornal, que se fazia até pouco tempo atrás e que levava à invalidação. Que desmontava a primeira
Exatamente como um castelo de areia, como foi a Operação Castelo de Areia. Hoje em dia não, há cruzamentos financeiros sofisticados, há instrumentos que permitem verificar contas no exterior, em bancos, e os países têm de colaborar sob novas regras. O Ministério Público está muito mais aparelhado para fazer essas investigações. Então, só bater no peito e dizer que é perseguido, dizer que quase morreu de fome na infância, dizer que deu dentadura para gente, isso não adianta. No entanto, Augusto, tinha gente lá na frente da casa do Lula o defendendo, partiram para a briga, inclusive. Quer dizer, ele ainda tem a capacidade de levantar uma certa plateia, né? Tem, mas se percebe que o número de seguidores é cada vez menor e são os devotos, né, da seita. Eles agem como fanáticos, eles acreditam na inocência, ou tentam acreditar na inocência do presidente Lula. Eu acho que há uma conspiração para inviabilizar a candidatura presidencial do Lula em 2018. Então é o seguinte, o Rui Falcão, presidente do PT, ele prometeu uma mobilização nacional, pediu que todos os militantes do PT se manifestassem. Eu acho que o PT se reduz hoje ao que se viu. São manifestações nada portentosas, né? O PT antes mobilizava o povo. Eu acho que a mobilização decretada por essa nova fase da Lava Jato, batizada de Aletéia, né? Que é a busca da verdade, essa mobilização foi muito mais eficaz que a mobilização dos petistas, porque não nos esqueçamos de que foram 44 ações policiais hoje. O Lula foi alvo de uma delas, né? Mas as patrulhas, aí no sentido militar, aí só para entender, né? Pequenos grupos formados por agentes da Polícia Federal, eles agiram muito bem, recolheram material que vai render mais provas, porque eles foram atrás de esconderijos, escritórios ou residências de gente graúda, como Paulo Okamoto, mais pessoas da Odebrecht, aquele engenheiro que trabalha de graça nas férias, Marisa Letícia, tinha 3 lulinhas. Não é pouca coisa, não. Foram ao sítio de Atibaia. Ao sítio de Atibaia. E lá colheram novas evidências de que o casal, se usava o sítio por empréstimo, tinha ali muitas facilidades. Inclusive, há fotos que mostram um dos barquinhos idílicos lá do laguinho com os nomes Lula e Marisa inscritos. Bonito, o Lula, inclusive, fez deboche de novo com a história do pedalinho. Acontece que não é o quanto custou o pedalinho ou quanto custou o barco, não é isso. É o seguinte, ele disse, Dona Marisa comprou pedalinhos para os netos, como se fosse uma avó devotada, legal. Mas por que você compra uns pedalinhos para um sítio que não é seu? A história não para muito de pé, entendeu? E aí Lula faz mais uma bravata e diz, quero ver quando ficar provado que não era o meu, quem vai me dar o apartamento no Guarujá quem vai me dar o sítio. A gente tem vários trechos da fala do Lula. Vamos ouvir um pedacinho da fala dele agora. Não é possível ver o país sendo vítima do espetáculo midiático, sabe? Em que coloca como corrupção um barco de R$4.000 da Dona Marisa, se preocupando com um pedalinho de R$2.000 que ela comprou para os netos, se preocupando porque eu estou utilizando a chácara de um amigo. Eu uso a de um amigo porque os inimigos não me oferecem. Quer dizer, o sítio já virou chácara agora. Chácara, né? De um amigo. E essa coisa que tem muito, toda a trama envolvendo o ex-presidente Lula, tem essa coisa dos amigos do Lula. E os amigos do Lula que oferecem coisas a ele. Eu não sei vocês, mas eu não tenho amigos que me oferecem reforma. Principalmente presos, né, velho? Sítio, pescaria. Você não tem amigo que te oferece isso, principalmente amigo preso. Reforma de apartamento, elevador, então, cozinha, cara. Não é possível que se ache que isso é normal, que um ex-agente público, ex-presidente da República, possa receber esse tipo de regalos de pessoas que têm interesses claros em obras com o governo. Não são pessoas, são empresas também. Exatamente, empresas com negócios e interesses no governo. Graúdos no governo. Aí que tem vários dos seus executivos presos porque ajudaram a
saquear a Petrobras e usaram esse dinheiro com o Lula. Eu acho que uma E das o Lula informações... fica falando de coisas que parecem irrelevantes e não são, e ele esquece o seguinte: e o apartamento? E a reforma do apartamento? Bateu E na aí o mesa, não sítio é meu, em não é si. meu. Nunca foi meu. Ele bateu muito na tecla de que, de novo, como vem fazendo há muito tempo, de que os imóveis não são dele. Né? Vamos ver, acho que a gente tem trecho Eles dessa vão provar parte que são, né? da conversa também. Eu quero saber quem vai me dar o apartamento quando esse processo terminar. Porque não é meu, porque eu não paguei e não comprei. Se eu não comprei e não paguei, não é meu. Então eu quero saber quem vai me dar o apartamento. Alguém vai ter que me dar. E alguém vai ter que me dar a chácara. Eu espero que quando tudo acabar, alguém me dê a chácara. E alguém me dê um apartamento. Aí quando eu pagar, que tiver uma escritura no meu nome, eu vou dizer, é meu. Cara de pau agora, né? Porque esse apartamento, né? Vamos agora botar o dedo na ferida. Ele foi declarado pelo Lula, valia 37 mil, um negócio desse. Apareceu numa declaração dele, de imposto de renda, agora não é mais. Eu não paguei, então não é meu, porque eu não paguei. E Mas não quem tá no vai meu me dar? nome. Mas o curioso é que, assim, Engraçado. ainda que o apartamento e a chácara fossem dele, isso não justificaria o recebimento de favores por quem tem Ponto final. ligações com Exatamente. o governo, certo? Oh, meu Deus do a céu. questão não é a propriedade dos imóveis, é todo o círculo de favorecimento, de benesses injustificáveis. E a Força Tarefa foi muito explícita hoje ao falar isso, favorecimentos enquanto estava no governo, depois que saiu do governo na forma de palestras. Então, eles chegaram a um pedacinho, a um degrau de dizer que o presidente Lula cometeu lavagem de dinheiro, corrupção. Eles disseram que estão investigando o cometimento desses crimes. Então, não é uma vendetta da Polícia Federal, do Ministério Público e do juiz Sérgio Moro contra o pobre menino que veio no pau de arara de Pernambuco. Não é essa a narrativa que está em curso. Agora tem o seguinte, pensa, Grebe, você é o nosso chefe aqui. Então e somos amigos. Então me interessa te agradar. Aí você faz o seguinte, eu te convido para você passar um fim de semana numa chácara, né? O sítio. Aí você vai assim 111 vezes. E começa a achar que você é um pouco folgado ali. Aí você instala um barco com o nome de homenageando a sua mulher. Depois os netos, com os pedalinhos. E você não deixa mais você não permite mais que eu frequente. Porque não tem lugar para mim. Ainda se o barco fosse Lula e Bittar, pronto. não seria tão romântico, mas mesmo. seria mais... Aí você manda parte da sua mudança para lá. Containers, Containers, não exatamente. É uma malinha. Deixa lá agora. Aí você vai falar assim. Manda containers. Eu vou falar assim, você, né? Poxa, o seu Augusto é meu amigo mesmo. Não, eu sou uma besta quadrada, porque ninguém viu isso no mundo com nenhum presidente, só com o Lula. Vamos ver o Lula falando sobre o acervo dele. Você tem que responder pelo acervo. Eles agora querem saber do acervo do Lula. Poderia ter querido saber do acervo antes de me comprometer com essas tranqueiras todas. Você sabe o que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo sem ter onde pôr? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Primeiro ele já eliminou um presidente aí, né? O Marechal Deodoro não deve ter ganhado nenhum. Já foi guilhotinado da história brasileira. Se Marechal Deodoro nunca ganhou um presente. Receber coitado. presente aqui Agora, a gente chama ele jabá, achou- né? Entre jornalistas é jabá. Ele achou os presentes um incômodo, Uma tranqueira, uma tranqueira, mas levou. mas levou. Nenhum ganhou tanto. E uma das informações que eu achei mais interessantes de hoje foi o fato de que a OAS também está pagando pelo armazenamento das tranqueiras. Também. O Lula ganhou 30 milhões de reais em palestras nos últimos anos E não paga nada. e acha inadequado ter que conviver com os presentes que foram uma demonstração de apreço, de reverência. De chefes de Estado, de chefes de Estado. eleitores e admiradores. Quer dizer, nem pensar
arcar com aquilo que ele recebeu como presidente. Não, e nem Ele pensar... ganhou 37 milhões só como camelô de empreiteira, né? Fazendo E nem palestra. pensar em exibir e não esse compra um acervo. sítio, não compra um apartamento. Gente, em qualquer país do mundo, um acervo de um presidente da República vai para uma fundação, vai para um museu, vai para exibição pública, não vira propriedade particular do presidente. O problema do Lula é que um fardo, essa separação... né? Um fardo. Um fardo. Essa tranqueira. A separação para ele entre o que é público e o que é privado é inexistente. Não existe essa linha divisória. Essa declaração deixa muito claro isso. É Quer dizer, aquilo que ele recebeu como presidente é uma tranqueira que o Lula, pessoa física... Não precisa arcar. Precisa arcar com ela num sítio, num galpão lá da OAS. Sindicato, tem Você deu uma nota interessante. Desculpa, Augusto, claro. Você deu uma nota interessante sobre isso, não é? O Leonardo Coutinho, repórter da Veja, recebeu essa informação. Tem um outro depósito contíguo ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, com mais algumas tranqueiras ali. Vamos ver ali a foto do Antônio Milena, mostrando o galpão do sindicato, onde estão as tranqueiras do Lula também. É um galpão gigantesco. Ou seja, o sindicato também precisa... Sindicato, que mais uma vez é uma entidade que recebe dinheiro público, precisa arcar... Recebe contribuições de filiados e tal. É uma confusão muito grande entre a função dele como presidente e ele, Eu acho, Graeb e Vera, eu acho que é isso que envelhece essa discurseira do Lula para contornar a essência das questões, né? Dos problemas que o envolvem. Porque isso o povo entende. O povo pode se confundir, eu digo, nas camadas aí menos informadas. Esse pessoal pode se confundir com não entender bem o que é lavagem de dinheiro, aí conta na Suíça que faz isso, né? Caixa 2 recursos não declarados. Agora entende direitinho quando você você vira dono de um sítio e ainda debocha do valor daquilo. Você é dono de um apartamento que é reformado por uma empreiteira, doado, praticamente, e aí você chama, isso aí é um puxadinho, diz o advogado, o próprio Lula diz, isso aí é um triplex de Minha Casa Minha Vida, debochando das casas entregues aí pelo próprio governo dele. Isso o governo entende. O povo nitidamente, o povo entende. Tem uma outra coisa que fica muito clara na entrevista dele, que é uma tentativa de se confrontar diretamente com o juiz Sérgio Moro. Isso. Ele fala muitas vezes, o Moro. Eu acho isso uma estratégia perigosa de um Lula que ainda está se achando intocável, que ainda está se achando o presidente mais popular da história desse país. Por quê? Porque o juiz Sérgio Moro, hoje em dia, goza de uma credibilidade muito grande na sociedade brasileira. O trechinho que você Moro não precisaria ter mandado uma coerção da Polícia Federal na minha casa de manhã, na casa dos meus filhos, sabe? Na casa de companheiros como Paulo Camoto, como a Clara Ante, como funcionários do sindicato. Não precisava. Era só ter convidado. Falso. Ele foi intimado pelo Ministério Público e se recusou. Aí o Ministério Público paulista se recusou a comparecer à audiência. E depois disse que ia responder por escrito. Está recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para que sejam suspensas as investigações. Ele não aceita nem intimações, como é que vai aceitar convite? Pois é, ele disse que como é que é? O Moro. Como o Moro. Moro, ele é um juiz, é uma autoridade, ele é um poder judiciário, tem que ser respeitado. E assim, o Moro não fez nada de ofício, ele atendeu a um pedido do Ministério Público, fundamentado, baseado em provas, o juiz apenas concede ou não, e ele deixou de conceder muitas coisas que o Ministério Público pediu. O Ministério Público pediu a prisão de algumas pessoas, pediu a prisão do Paulo Camoto, que ele mencionou, pediu a prisão do José de Filipe Júnior, que foi tesoureiro da campanha da presidente Dilma em 2010, e o juiz Sérgio Moro disse que não via razões para isso. Assim como ele vem fazendo em várias fases da Lava Jato, quando ele vê provas, ele vai lá e acolhe, quando não vê, ele diz, não há fundamento para isso, com a maior serenidade. Que o Lula não fosse algemado, que filmagens fossem evitadas, ele fez tudo certo. A justificativa dele foi
Primeiro, ele se remeteu a esse episódio aí do Ministério Público Paulista, que pediu que o Lula fosse depor, e ele obteve um habeas corpus para não ir. E também se referiu ao fato de que houve enfrentamento ali na frente do fórum, onde seria o depoimento, né? Ele falou, a condução foi meio para evitar que houvesse esse tipo de confronto. Mas houve. Mas houve, né? Houve Agora, muito insuflado também pelo PT, que já desde manhã estava nas redes sociais insuflando os simpatizantes do presidente Lula reagirem. Gente, reagir, você reage a alguma coisa que é ilegal, injusta. Você não reage a uma decisão judicial. Em nenhum país do mundo existe isso. Agora é importante observar que a presidente Dilma fez agora há pouco, no final da tarde... Mas pode chamar pelo nome que você chamando, Lula. Faz todo sentido. Sabe que não é a primeira vez que eu faço esse ato falho, Augusto. Já foram algumas vezes aqui na frente. Explicável. A presidente Dilma fez um pronunciamento agora há pouco, chamou uma coletiva ali, e disse também que considerava uma violência, e que por isso se sentia na necessidade de falar, a condução do Lula. O Lula falar é uma coisa, a presidente falar é outra. Eu gostaria que vocês comentassem a fala dela. A resposta, eu queria saber, queria que ela me explicasse o seguinte, só do Lula foi uma injustiça, uma coisa bárbara, tá? Os outros não. Porque se você pega o Paulo Camoto, pode. Se você leva o Lulinha, pode. Só o Lula. Por quê? Por quê? Ele está acima da lei, por quê? Vamos ver um trechinho da fala da presidente. Vamos lá. Estamos ali com pequenos problemas técnicos. Olha só. Dos fatos ocorridos ao longo dos últimos dias e na condição de chefe de Estado e de governo, eu acredito que seja fundamental que eu me pronuncie. Em primeiro lugar, eu quero manifestar o meu mais absoluto inconformismo com o fato do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que por várias vezes compareceu de forma voluntária para prestar esclarecimentos perante as autoridades competentes, seja agora submetido a uma desnecessária condução coercitiva para prestar mais um outro depoimento. Vamos lá, é válido esse argumento? Não é. Ambiente republicano. Primeiro porque ela, como chefe de Estado e de governo, não tem de se manifestar sobre isso. Existe independência entre os poderes. É outro ela poder. Não pode dizer que é desnecessária. Quem tem de dizer se é necessário ou não é o juiz. É o poder judiciário, não é o poder executivo. Isso não tem nada a ver com o governo. O presidente Lula não é ministro. Aliás, hoje os petistas lamentavam o fato dele não ser ministro, porque se ele fosse ministro, não é que o Brasil estaria melhor, não é que ele poderia fazer alguma coisa para tirar o Brasil da crise. Não. Se ele fosse ministro, ele teria foro privilegiado e não estaria submetido ao juiz Sérgio Moro. É desse nível o debate que está colocado, entendeu? É inacreditável. Mas, né, Vera, ele não compareceu voluntariamente a tribunal nenhum. Ele foi convidado, aí sim. Demorou 8 meses, se não me engano, na primeira vez, para aparecer no lugar que ele marcou, em Brasília, na e época falar não era como investigado. E mentir, né? como testemunha. Mentiu, né, o tempo todo naquele negócio. Desta vez é diferente. Ele não é para convidado, não. Ele não é testemunha. Ele está metido em delinquências muito graves que estão sendo investigadas pela Lava Jato, que até agora teve pouquíssimas decisões reformadas aí, modificadas por instâncias superiores. Vamos fazer um parêntese aqui, já que a gente falou da Dilma, para relatar uma outra notícia interessante do dia, que foi a suspensão liminar da indicação do novo ministro da Justiça. Você deu a nota, Vera? Foi. Conte a história. A gente deu tanto quando surgiu o questionamento ao fato do ministro Wellington César não poder ser ao mesmo tempo membro do Ministério Público e ministro da Justiça, que é uma coisa elementar que qualquer pessoa formada em direito deveria alertar ao governo, olha, vai dar um problema nisso daqui. E assim, é inacreditável, porque esse ministro,
que pouca gente no Brasil conhece, nosso ministro da Justiça, foi escolhido por quê? Porque o outro quis sair porque sabia que a coisa ia ficar grave, a coisa ia ficar feia. Tá claro. E ele quis sair porque ele estava sendo pressionado. Então, não é que ele foi escolhido por seu ilibado, seu saber jurídico acima de qualquer suspeita, ele foi escolhido para tapar um buraco. Para acordar às 6 da manhã com essa notícia. Porque dizem as más línguas, porque o Jacques Wagner, ministro da Casa Civil, que foi governador da Bahia, conhecia muito bem a disponibilidade dele para prestar serviços como... Claro. E ele deve um favor ao Jacques Wagner, porque o Jacques Wagner o nomeou pela primeira vez procurador-geral de Justiça na Bahia, sendo ele o terceiro em uma lista tríplice, contrariando ali o costume, não é uma lei, mas é um costume, de se nomear o primeiro. E aí ele ficou 8 anos no cargo, muito ligado ao ministro Jacques Wagner. Mas não é possível que não tenha aparecido uma viva alma para alertar o governo olha só, que Vera, não podia ele próprio, o Wellington, tinha que ter alertado Jacques Wagner. Eu não posso. Agora, um promotor que não sabe, que aceita um cargo, né, para o qual ele está, um cargo que ele não pode assumir, que já começa muito mal. Isso é exemplo, assim, de um descuido completo, o governo está totalmente desgoverno. Com os procedimentos mais básicos de checagem de regras e de... Você precisa antecipar os problemas quando você vai fazer uma nomeação. A situação da presidente da República é tão grave e tão frágil que você vê a Dilma nesse púlpito, cercada ali pelos seus principais ministros, o novo que já foi impedido liminarmente. Que é o primeiro... Esse novo é o primeiro que já está fora da foto. Do lado está o outro que saiu do Ministério da Justiça, mas se abrigou num outro ministério para ter foro privilegiado, e ela começa o pronunciamento falando primeiro de seu padrinho político, prestando ali a homenagem, mesmo a gente sabendo que a situação entre os dois está péssima, em vias de rompimento, e só depois, ela vai prestar esclarecimentos sobre um problema grave, que é a delação do senador Delcídio do Amaral sobre ela, sobre o governo dela. Aí sim, algo que ela tem de responder como chefe de Estado e chefe de governo, que foi como ela se intitulou no começo, que é o fato de, supostamente, ter nomeado pelo menos um ministro do STJ, Marcelo Navarro, com o intuito de que ele soltasse pessoas presas na investigação. E aí, assim, ontem, Zé Eduardo Cardoso, também em tom de deboche e ironia, falou: é fácil o Delcídio dizer isso depois que o ministro realmente votou dessa maneira e criar uma história. Não é verdade. Eu ainda, quando eu estava no painel, na Folha de São Paulo, em 25 de setembro do ano passado, dei uma nota dizendo: Operação Habeas Corpus. As nomeações no STJ foram feitas com este objetivo. Na época eu ouvi isso de pessoas do governo, ouvi isso de pessoas do próprio STJ. Então, a trama já estava contada há muito tempo. Muito tempo. Uhum. E agora ele, na delação premiada, e ele não disse só assim, de boca, ele disse: eu estive no Palácio do Planalto com ele. O ministro confirmou que esteve com Delcídio no Palácio do Planalto. Então, por que estiveram juntos? Trataram do quê? Ele falou: as câmeras de segurança são capazes de mostrar que eu estive lá e ele esteve lá. Então, não é que é uma delação de boca, não é uma delação de alguém outsider, é uma delação de alguém que era líder do governo dela, Dilma Rousseff, no Senado, até ser preso. Foi preso nessa condição. E que, lembremos, né, teve um papel importante no Mensalão, não era um outsider, há muito tempo, há 13 anos ele faz parte do núcleo duro de representação parlamentar dos petistas ali, não é? Perfeito. E o que essas imagens mostram, me chamam a atenção, uma das coisas que me chama a atenção é o seguinte: eles as olheiras do Lula e da Dilma e dos ministros mostram que eles não dormiram pensando no Delcídio e acordaram com a notícia do Lula. Quer dizer, eles estão sem dormir há algum tempo e não tem álibi. Esse pessoal é muito ruim de álibi. Eles só dizem a mesma coisa:
Não, o cara não merece, o Delcídio não merece, não tem credibilidade, mas, meu Deus, ele tinha até outro dia, ele era o líder do governo no Senado, era o homem que fazia a ponte entre a Dilma e o Lula, e representava os dois nas negociações com figuras que poderiam obstruir o avanço das investigações da Lava Jato. Então, o Delcídio é uma bomba, né, que vai explodir e que ficou um pouco em segundo plano hoje, mas olha, vem aí. E o roteiro disso é tão maluco que aí. a presidente Dilma diz, eu não sei se ele deu essa delação ou não, dizem que ele deu, mas se ele deu isso não é verdade, isso aqui não é verdade. Ela não se dá o trabalho de confirmar a veracidade de uma coisa que ela vai em rede nacional desmentir. Que presidente da República é essa? Ela desmentiu que ela acha que pode ser um boato, né? Exatamente. É muita fragilidade. É uma tibieza enorme. E o que vai se assistir daqui para frente, na semana que vem, é um avanço dos clamores, tanto por impeachment, quanto por renúncia dela, que também já começaram, quanto pela convocação de novas eleições. Então, eu não sei onde a presidente vai se segurar. Partidos já começam a discutir o desembarque, tem a manifestação do dia 13, que eu acho que a gente devia falar. Exatamente, era o que eu ia falar agora. A manifestação do dia 13 ganhou empuxo hoje, com toda essa história. Ontem e hoje, não é? E, aparentemente, pode ter a dimensão que teve a primeira manifestação do ano passado. Eu acho que as manifestações têm de atingir as mesmas, pelo menos, as mesmas dimensões das manifestações ocorridas em março passado. Em março, desculpa, eu falei março passado, que era um negócio realmente expressivo. Pelo seguinte, eu não acredito que a crise tenha um desfecho mais rápido sem o povo nas ruas. Eu nunca vi isso. Não acredito claro que a internet mudou muita coisa, mas a presença física nas ruas ainda é indispensável. A gente está caminhando para o finalzinho do programa. Eu queria chamar a última fala do Lula, porque ela é pitoresca e porque ela também indica qual é a estratégia que ele e o partido vão adotar daqui para frente. A gente tem um gancho para voltar a falar das manifestações, dos possíveis confrontos. Vamos ver o Lula falando da jararaca. Eu me senti ultrajado como de outro prisioneiro. Se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo. E a jararaca está viva como sempre esteve. Acho que bateram no rabo preso e bateram na cabeça. Ele é que não sentiu ainda o golpe, eu fingi não sentir. O objetivo principal dessa fala do Lula foi chamar a militância para ir às ruas e avisar que ele mesmo vai sair viajando pelo país. Desde que o PT tudo pague, mais. né? Sempre alguém tem que pagar. Alguém o PT tem que pagar. pague minha passagem, por favor, que eu vou. Eu acho que... Deixa eu fazer uma pergunta assim, em termos mais ou menos exagerados. Vocês acham que a gente vai viver algumas semanas aí pela frente de venezuelização? Eu sempre tenho dúvida desse termo, porque eu acho que a gente está um grau acima em termos institucionais e republicanos, mas eu acho que o PT flerta um pouco com o perigo ao ficar conclamando. Ele conclamou hoje o Lula abertamente a CUT, um MST, um MTST, e esses movimentos a irem às ruas. Eu acho que a gente vai ver cenas, sim, de confronto aberto, como a gente viu hoje no aeroporto de Congonhas, como a gente viu na frente do apartamento do Lula em São Bernardo e também... Talvez veja no dia 13. Eu acho que podem ocorrer conflitos esses localizados. Assim. Você tem Lula comparece a um fórum, vai lá. Aí tem uma coisa específica, mas no dia 13... Eu acho que se a mobilização assumir as proporções aí que promete, o PT não vai ter coragem do confronto direto? Do confronto, porque é muito grande a diferença numérica. E, na verdade, eu acho que assim... Muito grande. Mas eles estão indo para o confronto aberto. Eu ouvi de um cacique petista
Hoje a advertência de que as ruas vão ferver. Olha, Tá Vera, bom, mas acho que só da gente estar discutindo isso a aqui... minoria de enfrentar uma multidão, a gente só vê em cinema, né? Vamos ver se... Pois é. Só o fato da gente estar discutindo isso aqui talvez signifique que a gente mordeu um pouquinho a isca do Lula. Pode ser. Porque a discussão imediata não é se essa. o Lula consegue levar a gente para a rua. Não. O governo Dilma tem condições ainda de se manter? Porque se o governo Dilma cair agora, são mais de 2 anos, quase 3 anos, até se chegar a 2018, quando poderia haver uma candidatura a Lula ou qualquer outra coisa. Na verdade, a discussão não é se o Lula leva a gente para a rua, é se esse governo Dilma ainda tem condição de... Muito interessante o que você está dizendo, até pelo seguinte, se o pessoal da Lava Jato estivesse envolvido numa conspiração política para liquidar o Lula, eles não teriam feito essa operação hoje. Eles deixariam que o noticiário fosse inundado pelas revelações do Delcídio. O que aconteceu hoje poupou a Dilma de mais constrangimentos, porque não se falou tanto do que o Delcídio revelou, e que é gravíssimo. A lama chegou ao gabinete presidencial. Se tudo que o Delcídio diz for confirmado, não há como se manter na porque ele ainda disse que a presidente Dilma tinha pleno conhecimento do contrato para a compra da refinaria de Passadina, algo que ela também desmentiu. Tentou destruir as investigações da Lava Jato. As investigações, como a gente já disse. Eu acho que você pode ter razão. Realmente a questão é menos se o Lula tem um exército ali para defendê-lo e mais se a Dilma tem condições de sobreviver. E eu acho que as manifestações vão ser um bom termômetro disso, e outro vai ser como as coisas vão se desdobrar no Congresso, porque o Supremo tem de soltar o acórdão a respeito do rito do impeachment. Isso está demorando, já faz quase 3 meses que a discussão está travada, porque o Supremo não julga os recursos e não libera o acórdão. E isso precisa andar, não dá para ficar com o impeachment em suspenso. O Brasil tem que decidir se quer ou não, e tem que decidir isso num tempo hábil para que se comecem a recuperar a economia que está em frangalhos, a política, os partidos, a própria situação da Câmara, que é esdrúxula, que tem um presidente réu em uma ação penal. Então tem muitas coisas em suspenso no Brasil. A retração recorde foi noticiada em alguns centímetros pelos jornais, né? Não cabe. A maior em 25 anos, né? Bem, muito bem. Obrigado pelos comentários. Ótimo. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Até o próximo Sem Edição.